Fala galera, salve família. Estamos aqui mais uma vez, né, no Projeto Evolução. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco de inquérito policial. A gente começa agora, né, falar de um tema tão importante. A gente começa a falar já da parte, digamos assim, prática, processo do início da prática do processo penal, o início de tudo foi um inquérito policial. Então, por isso, mais uma vez, uma certeza de que esse assunto vai cair na prova de vocês. Entendeu? Então, estudem, prestem bem atenção e vamos lá. Bom, pra gente começar a falar, né, desse assunto maravilhoso, para melhor compreensão, eu trago o conceito do inquérito. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo informativo. Prestem bem atenção, informativo. Ele é destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la. Ou seja, a autoridade policial, né, o senhor delegado e doutor delegado, ele vai proceder um inquérito policial para ali colher depoimentos, né? Em alguns casos provas, com o intuito de, assim que terminar o inquérito, encaminhá-lo para a pessoa que vai promover a ação penal. Ou seja, nos casos de ação penal pública, esse inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público, que daí o Ministério Público, através daquelas informações colhidas em inquérito policial, vai decidir se ele vai apresentar a denúncia, né? Ele vai apresentar a denúncia com aqueles fatos para que ele assim se proceda a ação penal, né? A denúncia promovida, né, na justiça. Acontece que em alguns casos acontece muito do qual o promotor ele olha para o inquérito e mesmo que ali estejam informações do qual o delegado acredite que o indivíduo seja culpado, pode acontecer do promotor achar que não tem, né, informações ou provas suficientes de culpabilidade do indivíduo, e assim ele faz uma denúncia, né, para o juiz, formalizando um pedido de arquivamento. Entenderam? Bom, a natureza do inquérito policial é de uma instrução provisória, preparatória, informativa, como já trouxe, para colher elementos difíceis, né, para a instrução judiciária, como auto de flagrante, exames periciais, entre outros. Como assim, por exemplo? Tem certas situações onde, por exemplo, um crime de tráfico de drogas precisa-se de uma investigação. O dono da ação penal, né, no tráfico de drogas, é o Ministério Público. O Ministério Público não tem como ir até a região para fazer investigação. O Ministério Público tem poder investigatório, mas ele não tem como ir até a região, nem entrar numa favela para fazer uma investigação, entrar numa comunidade e fazer. Então, no inquérito policial, a autoridade policial que vai diligenciar, né, as incursões, né, a autoridade policial vai, através do SI, buscar informações através de diligências nos locais. A questão dos exames periciais, por exemplo, o Ministério Público não tem como fazer esses exames periciais, então em alguns lugares do Brasil a Polícia Civil ainda está vinculada à Polícia Técnica. Aqui na Bahia nós já sabemos já há algum tempo, né, são órgãos autônomos. Então, mas
nesse quesito funcionam, né, juntos, trabalham juntos. Então, por exemplo, um caso repetido, como eu falei, um caso de tráfico. Eu não sei se os senhores sabem, mas toda vez que um crime de tráfico acontece, quando o indivíduo é preso portando, né, drogas supostamente, ou portando supostamente drogas ilícitas, precisa se confirmar que ali é uma droga ilícita, né? Então o cara já acontece muito. A pessoa tá portando al- algum objeto, né? O cara é preso e é, o- é levado, né? Esse objeto para ser feita a perícia para se diagnosticar se realmente ali, por exemplo, é maconha, se ali é cocaína, algo do tipo. Tem até uma piada, né? Que já contaram de a pessoa tá viajando no ônibus, é, aí na hora a polícia faz uma abordagem no ônibus e aí aí prende um cara porque ele tá com um saco lá cheio de coisa branca, que era cocaína. Aí um paulista, né, porque lá em São Paulo a farinha lá é muito branca. Aí o paulista olha e fala: "Nossa, estão prendendo o cara só porque ele tava portando. Imaginem lá que a gente come uma dessas." Então, às vezes o cara tá levando farinha só pra comer, entendeu? E aí vai se fazer a avaliação e vê que não é farinha. Em muitos casos, né? Eu que vejo, comporto essa área criminal, é, muitos casos, nesses casos de cocaína, é mais fermento do que a própria cocaína. Dá algum problema? Ah, Renan, então vai se excluir o crime do cara? Não, né? Tem uma quantidade de cocaína pouca, mas a grande maioria é fermento. Dá pra fazer um bolo no nariz do cara, né? Mas enfim. É, isso é muito importante a questão da perícia também nos casos de porte de arma, né? É, nos casos principalmente quando se tratam de roubo, a qualificador, a majoração do roubo, né? Por portar arma, é, acontece, só pode ter essa qualificadora, né, no caso de roubo, quando se há perícia, né, da arma. Então, quando você prende um indivíduo, ele está lá com a arma é encaminhada para a perícia. Se o perito informar que aquela arma ali é uma arma de brinquedo, ou então se a arma ela é uma arma assim inutilizável, ou seja, ela realmente é uma arma de fogo, mas ela não realiza mais disparos, tem algum problema mecânico, ela estava ali somente para empreender a ameaça, não serve como arma de fogo. Nesse momento essa majoração não irá entrar. Então essa informação, essa perícia deve estar no inquérito policial. Tem muitos outros exemplos que eu vou dando durante a aula aqui para vocês. Bom, a finalidade, né? Como já trouxe aqui, o destinatário imediato é o Ministério Público. Então, nas ações de crime de ação penal pública e nos casos de ação penal privada, o ofendido, né? Como já aleguei, quando vocês ainda vão vir também, né, as aulas de penal com provavelmente a professora Moema, os casos de crime de injúria, calúnia e difamação, né? Aí vemos aqui o artigo 12 do Código de Processo Penal, que diz que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base uma a outra. Ou seja, o inquérito policial ele sempre deve estar unido com a denúncia ou queixa. Não se pode oferecer denúncia ou não pode se apresentar queixa na justiça, né, sem que tenha um inquérito policial anexo, né, pois ali mostra que houve sim
uma fase investigatória para que se chegasse até certo ponto, né? Só fazendo uma breve observação, vocês devem estar observando que todo tempo eu estou falando denúncia ou queixa. Quem faz denúncia, só quem faz denúncia é o Ministério Público. Só quem presta queixa é o advogado, né, representando o ofendido. Vocês devem estar acostumados com o vocabulário popular de quando acontece alguma coisa, você vai na delegacia, você vai prestar queixa. Ou então acontece alguma coisa de você vê algum crime, você faz uma ligação para o 190 para fazer uma denúncia. Não, isso é uma coisa totalmente errada do Estado popular, que a mídia aplica o tempo todo. Quando acontece algum tipo de crime e você vai até a delegacia, se dirige até a delegacia, naquele momento você vai estar prestando uma notícia crimes. Então, uma notícia criminal. Você vai estar prestando essa notícia de um crime e daquele momento se dá início ao inquérito policial, entendeu? Denúncia ou queixa, só quem faz a denúncia é o Ministério Público, só quem faz a queixa é o advogado, entenderam? Não confundam isso, pelo amor de Deus, na hora da prova. Mas sim, como eu estava dizendo, que o inquérito policial sempre deve acompanhar a denúncia ou queixa, sabe? Isso aí é importantíssimo, porque inclusive eu já tive um certo problema com isso. Uma vez em um certo processo, vocês verem como são as coisas. Esse processo, eu era advogado lá em São Paulo e foi um caso de injúria. Injúria não, foi um caso de calúnia, lembrei agora. Caso de calúnia, né? Uma acusação de roubo que não houve a um indivíduo que era manobrista. E nesse momento, quando o meu cliente ele foi fazer o BO, né? O delegado pegou e simplesmente disse: não, a gente aqui não precisa, um caso desse a gente não precisa fazer o inquérito. Nesse caso aí é termo circunstanciado, vou explicar mais à frente. Não precisa fazer o termo não, só com BO você já pode dar entrada na queixa. Eu naquele momento indaguei o artigo 12 do Código de Processo Penal. Ele falou: não, aqui em São Paulo a gente não faz isso, não precisa disso. Somente você pode entrar com a queixa, né? Coloca o BO lá, a foto do BO e tá tudo certo. Eu falei: não é possível que São Paulo tenha um Código de Processo Penal próprio, né? Meu cliente já apertando minha mente, ó, o prazo, não sei o que, porque casos de ação penal privada, você tem um prazo decadencial de 6 meses para você dar entrada, né? Por sorte, tinha um mês só. O cliente apertando minha mente, eu falei: tá errado. Ele falou: mas o delegado falou. É uma mania do pessoal achar que quem é delegado, o promotor, o juiz sabe mais que o advogado, sendo que a maioria dos livros publicados, né, as grandes conquistas de julgados, tudo vem através dos advogados, mas enfim, doutrinas, tudo mais. E eu falei: não, já que ele tá querendo forçar, né, vou dar uma aulinha de direito processual penal pra ele. Eu falei: já que é assim, você tá achando que é assim, beleza. Dei entrada na queixa somente com o BO. Assim que essa queixa chegou lá na vara criminal, né, lá de São Paulo, a juíza já logo chamou quem? O Ministério Público, que é o fiscal da lei, como eu trouxe para vocês, né? Chamou o Ministério Público para dar um parecer. O Ministério Público prontamente pediu o arquivamento da ação, pois sem julgamento do mérito, pois a queixa não estava acompanhando o termo circunstanciado no caso, em detrimento de acordo com o artigo 12 do Código Penal, do Código de Processo Penal.
Eu peguei e mostrei, ó, tá vendo aqui, ó. Mostrei pro cliente. O cliente ficou puto e não sei o que. Partiu delegacia. Falei, aqui, ó, doutor. Você não disse que não precisava? Ah, mas a gente não costuma fazer isso. Porque normalmente, ó, olha só. Normalmente esses casos de calúnia, injúria e difamação não chegam nem à justiça. Tá, um erro não justifica o outro. Se a pessoa não procura a justiça, né, não justifica não ser, querer um código de processo penal próprio. E aí eu tive que fazer um peticionar para o delegado solicitando a abertura de um termo circunstanciado. E assim ele foi lá, colheu o depoimento do meu cliente, colheu, depois intimou o agressor, colheu o depoimento do agressor, fechou o termo circunstanciado, ele me encaminhou esse termo circunstanciado, fiz outra queixa, já que o julgamento foi sim a resolução do mérito, eu ainda tava, eu lembro que faltavam 15 dias para terminar o prazo de 6 meses. Terminou tudo isso, pronto, entrei com a ação, e aí chamou o Ministério Público para apresentar o parecer, e aí o Ministério Público falou que estava ok, e assim a ação penal seguiu, tá tramitando aí. Entenderam? Então assim, o inquérito policial, ele não se confunde com instrução criminal. Ou seja, não se aplica no inquérito processual, no inquérito policial, né? Os princípios que eu trago para vocês de processo penal. Não tem contraditório. Por quê? O inquérito policial, ele é totalmente inquisitório. Ali o indivíduo ele não pode se defender. Ele apenas vai dar os argumentos dele. Mas ele vai estar sendo investigado o tempo todo. Entenderam? É pau em cima do indivíduo que está sendo investigado. Se ele realmente não deve nada, né, não vão encontrar nada. Às vezes até encontram. Mas aquelas provas não são suficientes. As provas são inconclusivas. E como eu já trouxe para vocês, em caso de dúvida como chegar na justiça, absolve o réu. Entendeu? Então é pau em cima do investigado o tempo todo. Entenderam? Mas por que não cabe esses princípios? Porque o inquérito policial ele não tem finalidade punitiva, mas apenas a finalidade investigativa. Eles vão, o delegado, né, o pessoal do SI vai cair em cima do indivíduo. Vai cair em cima do indivíduo. Né? O depoimento, claro que tem que ser acompanhado, né, pelo advogado. Tem essa questão. Mas vão cair em cima do. Claro, né? Tudo nos limites da lei. Então, como se inicia o inquérito policial? É importante. Ele pode ser iniciado de ofício, né? Pela autoridade policial, doutor delegado, por portaria ou auto de prisão em flagrante. Seria de ofício. Né? Pô, homicídio no bairro tal. Polícia recebe, né, a ligação, ó, tem um corpo aqui. Polícia chega lá, o corpo lá furado de bala. Você acha que o policial vai esperar? O delegado policial vai esperar que o cara reencarne para chegar na delegacia e falar que mataram ele ou que quem foi que matou, algo do tipo? Não. Naquele momento, homicídio, encontrou o corpo, abriu-se inquérito, investigação para descobrir quem foi que fez o homicídio. Entenderam? Auto de prisão em flagrante. Caramba, policial acabou de pegar o cara lá tentando fazer um roubo. Naquele momento ali já se abre inquérito policial. Futuramente eu vou falar de prisão em flagrante com vocês, mas já adiantando um bizu. Gente, prisão em flagrante, o pessoal tem que entender que tem que acabar com isso de o pessoal ter um entendimento que prisão em flagrante é 24 horas. Entendeu? Pô, a polícia tá em perseguição do cara. Entendeu? Tem perseguições policiais que duram mais que um dia. Tô falando pra vocês, vida de policial não é fácil. Tem perseguições policiais que duram mais de um dia.
Nesse momento, a perseguição não se cessou. Pegou o cara, 2, 3 dias de perseguição depois, uma perseguição que não parou, prisão em flagrante. Ah, o cara matou uma mulher, a esposa com uma faca, né? Uma semana depois, a polícia encontrou o cara escondido e ele tava com a faca, tava com a arma do crime. Ele tava com a arma do crime com ele. Prisão em flagrante, entendeu? Então vamos lá. Caso de requisição do Ministério Público ou do juiz, né? Então, Ministério Público toma conta de um fato criminoso que aconteceu. Isso acontece muito em questão de também processos administrativos, né? Do qual se tem ideia de, por exemplo, se ouve falar muito agora, nessa época de pandemia, onde tem governadores, né, secretários de saúde fazendo desvios, né, ou superfaturamento. E nisso o Ministério Público ele começa a investigar e vê que ali tem indícios de que há, né, realmente os crimes que estão sendo imputados. E quem faz essa investigação melhor, né, é a polícia. Então assim o Ministério Público ele faz uma requisição para a polícia, para a autoridade policial, para que se abra um inquérito policial para investigar os fatos. Outro modo, né, por requerimento da vítima. Claro, né, isso que eu costumo até lembrar. É importantíssimo, importantíssimo. Você acabou sendo roubado. Roubaram o seu celular. Mas acontece por aí, infelizmente. Roubaram o seu celular. E aí o indivíduo pega e não vai até a delegacia prestar notícia crime. Não vai. Gente, é importantíssimo. Independente. E falar, eu não vou conseguir meu celular de volta. Não importa, gente. Não importa. Independente se vai conseguir o celular de volta ou não. Você tem que ir até a delegacia, né? Falar no jeito popular, prestar sua queixa. Porque ali vai surgir uma mancha criminal naquele momento. Vão ter incursões policiais naquele local, né? Já para evitar. E eu trago isso como um modo assim vivido por mim, minha vida pessoal. Eu lembro até hoje que foi na última Copa do Mundo que teve. Eu lembro que eu tava assistindo um jogo aqui de Portugal e Espanha. Que jogaço, Cristiano Ronaldo brocou. E aí, né, CR7, até o último gol que ele fez de falta eu vi lá da delegacia. Minha mãe, ela sofreu um roubo, né? Roubaram o celular dela. E ela é numa região aqui onde todo mundo falava que era perigoso. Todo mundo falava, né? Próximo ao mercado. Porque era uma zona que é próxima a um colégio em que muita gente era roubada. Mas só sabia no dito popular. Ninguém denunciava, né? E aí eu sempre avisava ela passando por lá uma vez, até porque nunca tinha acontecido nada, ela não se importou andando lá, aconteceu, né? Aí ela não queria denunciar. Eu falei, vamos na delegacia denunciar. Fazer o BO, né? Tudo mais. A gente foi na delegacia, chegamos lá. A delegada até elogiou, falou que eu fiz certíssimo, né? Em orientar ela dessa forma. E posteriormente, uns dias depois disso, eu tô passando, né, de carro ali próximo ao local. E eu vi uma base móvel da Polícia Militar no local. Uma base móvel que nunca esteve lá. Entendeu? E mais um tempo depois, vi na televisão falando que os índices de criminalidade ali diminuíram. Deram importância de você, da vítima,
ir até a delegacia. Então, o requerimento da vítima, né? A vítima vai até o local, faz o BO, dali se abre um inquérito policial, né? Ou mediante representação do ofendido. Como eu falei naquele caso do... Acontece do meu cliente, né, lá de São Paulo. Eu tive que fazer um requerimento, né, pela representação do meu cliente, solicitando que o doutor delegado desse início ao termo circunstanciado, no caso, para que fosse ouvido as duas partes,